E agora vamos falar sobre o coronavírus, aqui no estado de Alagoas. Esse bonitão aqui, ó, por que ele é chamado de corona, né, de coroa? Porque ele tem exatamente um aspecto, né? É claro que isso aqui é uma visão microscópica, como se isso aqui fosse, né, fazendo aí uma alusão a uma coroa. Por isso que deram o nome de corona. De acordo com a nota enviada pela Secretaria Estadual de Saúde, subiu para 9 o número de casos suspeitos. O repórter Alan Garcia conversou com o secretário de Saúde e vai trazer as últimas informações aqui no estado. Vamos acompanhar. A Secretaria Estadual de Saúde confirma mais 3 casos suspeitos e uma dessas pessoas pode ter sido contaminada aqui em Alagoas. Sobre esse assunto eu conversei com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Aires, que falou também sobre a situação de pandemia. Não temos ainda nenhuma comprovação de transmissão local. Todos os nossos casos são, em tese, importados. São pessoas que estiveram em países já da lista amplamente divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e que realizaram viagens para esses países e que voltaram a Alagoas. Então, não temos essa confirmação de nenhum tipo de transmissão local, nem aqui e nem em nenhum estado ainda do Brasil. Como é que surgiu, então, essa possibilidade de uma pessoa, né, ter sido contaminada aqui? É uma suspeita, sempre deixando bem claro. Ela pode ter tido contato com o paciente já contaminado. Nós temos um paciente com um testado positivo, o senhor de 42 anos, que foi amplamente divulgado. Então, a única possibilidade existente dessa pessoa ter se contaminado aqui em Alagoas é se ela teve algum contato com o paciente, mas nós estamos monitorando todos esses casos e eu queria deixar a população mais uma vez tranquila. A gente tem acompanhado fortemente a chegada desses novos casos no Brasil, dialogando com o Ministério da Saúde, e que a gente está pronto para superar esse ciclo gripal. Eu queria ressaltar mais uma vez, Alan, que a gente está tratando de uma nova gripe, igualmente a outras 20 tipos de gripe que nós já temos em todo o país circulando há muitos e muitos anos. Então não há motivo para alarde, motivo para pânico. Outros países estão tomando algumas medidas de quarentena, como a Itália, mas o nosso objetivo aqui é continuar dando essa condição para os nossos profissionais, realizando os atendimentos necessários para os pacientes que porventura testarem positivo aqui em Alagoas. Secretário, o governo federal anunciou hoje também uma situação de pandemia. Vamos deixar o pessoal informado sobre isso. Primeiro, o que significa pandemia se tratando de coronavírus? Na verdade, a pandemia é quando há uma consolidação em vários continentes. Então, essa transmissão ela já é real em vários continentes e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou que nós já temos uma pandemia do coronavírus. Aí, para quem está assistindo e para ficar mais tranquilo, Alan, não muda nada. O quadro continua o mesmo, o cenário é o mesmo e não existe o motivo e a necessidade de nenhum tipo de pânico nem de alarde. Ou seja, isso não muda nenhuma forma de trabalho, nenhuma estratégia da Secretaria de Saúde? Não muda a estratégia. A gente tem dialogado com o Ministério da Saúde, temos realizado todo tipo de monitoramento e capacitação e estamos aguardando o comportamento do vírus aqui no Brasil. Não dá ainda para se dizer, com 30 e poucos casos confirmados, que esse vírus vai ter a mesma força que ele teve na China, na Itália e em outros países. A gente não tem ainda a confirmação técnica de como esse vírus se comporta no hemisfério sul. A gente está dialogando, está acompanhando para que a gente tenha total respaldo e condição de proteger e monitorar a nossa população. Que a gente não afaste a possibilidade que haja a transmissão local. O que a gente tem explicado à população e tem contado com a contribuição da imprensa é de que hoje não há ainda esse cenário. Os nossos casos são casos de cidadãos que foram para países com um alto índice de contaminação e que trouxeram para cá, como esse de Alagoas e outros estados aqui do Brasil. E a transmissão comunitária ela vai se dar se a gente tiver um alto índice de pacientes infectados e que estejam circulando no mesmo ambiente. Houve uma grande transmissão dessa maneira na China, quando a China construiu um hospital em 10 dias e internou nesse hospital quem tinha o coronavírus e quem tinha outros tipos de gripe. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado e essa prudência, porque os sintomas do coronavírus são semelhantes às outras gripes já existentes.
da Secretaria Estadual de Saúde, Alan Garcia. Deixa eu chamar o Neto Mota ao vivo para saber a repercussão e, sobretudo, as medidas adotadas no Brasil e no mundo nas últimas horas para combater aí a disseminação do coronavírus. Neto, quais são as suas informações? Você destacou, inclusive, na sua última participação, que já tem aí estado, né, que já suspendeu, inclusive, aulas do ensino público e privado, não é isso? Exatamente, Papito. Como a gente viu aí na matéria, o secretário de Saúde explicou que todo um exército da CESAL, toda uma força-tarefa está empenhada em principalmente esclarecer para a população e para as unidades de saúde que todo mundo tem que ter calma, principalmente diante dos sintomas e das pessoas que chegam de fora. Então, a Secretaria de Estado da Saúde segue monitorando esses casos, informando as equipes, as unidades de saúde, para que todo mundo tenha cuidado, principalmente no processo das informações. Mas no Distrito Federal, que tem 2 casos confirmados, uma decisão do governo do estado, anunciada ontem e publicada no Diário Oficial, já pediu a suspensão por 5 dias de todos os serviços, de todas as aulas, serviços de escolas públicas e universidades privadas e públicas por 5 dias. Pediu também a suspensão dos alvarás que autorizam eventos com mais de 100 pessoas. Aí, quando as pessoas pedem autorização ao governo do estado para realizar evento, esse pedido também está suspenso por mais 5 dias. Nos Estados Unidos, falando de mundo agora, o presidente Donald Trump anunciou um investimento de 8 bilhões de reais aí para tentar conter o coronavírus. A gente segue monitorando todos os casos. Por lá, nos Estados Unidos também, toda a preocupação é principalmente em relação à malha aérea, já que os Estados Unidos também anunciou a suspensão dos voos que vêm da Europa, que entram no país e vêm da Europa, exceto o Reino Unido. A gente continua monitorando, a gente continua de plantão aqui na porta da CESAL e qualquer nova informação a gente vai trazer ao vivo, Papito. Eu volto com você. Ô Neto, deixa eu aproveitar a oportunidade que você está aí ao vivo. Eu tô vendo que começou a chover bastante aí nessa região, né? Queria que você mostrasse um pouco mais essa situação, por favor. Isso mesmo, a gente foi surpreendido aqui por essa chuva. Quando a gente chegou para montar o link, estava muito sol. A chuva acabou deixando o trânsito um pouco mais lento aqui na região do Coreto de Jaraguá, mas por enquanto nenhum engarrafamento mais grave. A galera que está indo aí para as universidades, para o trabalho, ao que tudo indica, vai conseguir chegar no horário. E a galera do ponto de ônibus também, né? Os passageiros foram surpreendidos ontem por uma paralisação da Veleiro, mas hoje, ao que tudo indica, pelo menos até esse horário, está tudo normal. Deixa eu passar um pouco mais para cá para a gente mostrar a situação, ó, de quem vem aqui da rua Sai Albuquerque, da região da Sai Albuquerque, que também enfrenta um pouco de trânsito, mas nada anormal, Papito. Eu volto com você.